Mais um vídeo do curso básico do EPROC 3.0. Vamos dar prosseguimento. No vídeo anterior eu falei da tela Modelos Padrão. Foi a primeira tela que apresenta o conceito de minuta, que são os textos produzidos no EPROC, uma das espécies de textos produzidas no EPROC. Quem desejar se aprofundar no tema minutas no EPROC, existe a playlist meme, minutas em minutas no EPROC, lá eu falo mais a fundo. E lá no meme, no minutas em minutos no EPROC, eu falo que ao lado do modelo padrão, existe uma outra forma muito útil de se trabalhar com textos no EPROC, além dos modelos. Nós temos os textos padrão. Então, é o tema desse vídeo agora. No anterior, para quem está seguindo a sequência, foram os modelos padrão, agora são textos padrão. Lá no meme eu explico mais a fundo a diferença de modelo e texto padrão, para que caiba aqui nesse bloco. A principal diferença é que os modelos, geralmente, na minha experiência, e verifico outros colegas assim utilizarem, os modelos padrão são textos de maior tamanho, de pouquíssima ou nenhuma variação, e os textos padrão, geralmente são formados por pequenos blocos de texto ou parágrafos, e costumam variar de acordo com as situações do processo. Além disso, um modelo padrão pode ser todo composto por vários textos padrão acionáveis por meio de sigla. Outra grande diferença do texto padrão para o modelo é que o texto padrão trabalha com uma sigla, enquanto o modelo trabalha com código, mas também é possível trabalhar com códigos dentro do texto padrão. Porém, a sua utilidade maior se revela no uso da sigla. Trabalhar com siglas ali dentro de modelos ajuda muito a dinamizar o trabalho. A tela textos padrão, essa tela textos padrão, ela apresenta praticamente a mesma, a mesma estrutura da tela modelos. São telas praticamente gêmeas. A única coisa que salta aos olhos na diferença é que na tela textos padrão chega o momento que nós criamos o novo texto padrão, cadastrando uma sigla e uma cor nas novas versões do EPROC. No mais, não há grandes diferenças. Se você dominou a técnica de criação de um modelo padrão, criar um texto padrão será exatamente a mesma coisa. Então, quem já viu o vídeo da tela modelo padrão, basta trazer 99% do que foi dito lá para cá. Aquele 1% que falta é exatamente a sigla, que lá no modelo não trabalha com sigla, lá trabalha com código, e aqui nos textos padrão nós trabalhamos com siglas. E operar essa tela é a mesma coisa que operar a tela modelos padrão. Nessa primeira faixa, o botão que se destaca é o botão de criação. Essa faixa aqui do meio é a faixa de pesquisa, e aqui embaixo da tela estão listados os textos padrão já criados e a famosa faixinha de edições. Depois que a gente cria, o que a gente faz é administrar. As observações feitas lá naquele vídeo do modelos padrão servem totalmente aqui para os textos padrão. Desejo criar um texto padrão, clico no botão novo
E aí, descrição e classificação, que eu já disse em outros vídeos e eu falo lá no meme, é muito importante trabalhar com descrição e classificação. E aqui, mais um item que demanda aí cuidados é a política de criação de siglas dos textos padrão, né? Criar siglas fáceis e lógicas e controlar essas siglas. Então, como sempre, eu costumo começar pela descrição. Eu dou uma descrição à minha sigla, eu dou uma descrição à minha sigla. Geralmente essa minha descrição eu falo, eu resumo de maneira bem objetiva o texto, se eu defiro algo, se eu indefiro algo. Então eu aperto Ctrl C e aí eu tenho certeza que eu não tenho essa classificação igual a essa descrição. Então eu clico aqui no sinal de mais. Aqui estão todas as classificações já criadas. Então eu clico em nova e colo aquela descrição que eu havia cadastrado aqui. Eu colo aqui para que elas sejam iguais e mando salvar. O EPROC me diz que criou com sucesso. Se eu quisesse apagar, corrigir por algum motivo, eu localizaria a minha classificação e poderia editar ou poderia apagar. O lápis é para editar e a lixeira é para apagar. Se eu quisesse fazer uma edição ou excluir essa classificação que eu acabei de criar. Clico aqui no X, vou para o topo da tela, fecho e agora vou selecionar a descrição que eu acabei de criar. Veja que a descrição é igual à classificação. Eu adoto esse comportamento para que menos informações para administrar e que seja mais fácil de localizar. Eu encontro por um ou por outro. Aqui o ponto importante, a sigla. Eu vou colocar, daqui a pontuação não tem problema, então eu vou colocar teste criação. Essa vai ser a sigla que eu vou acionar esse texto, essa sigla. E aqui eu posso escolher uma cor de acordo com a política aí que você determinar para a criação de texto padrão. Aqui público está marcado significa que outras unidades poderão encontrar esse meu texto padrão e poderão importá-lo. Na sequência, eu clico em salvar e aí eu vou para o gproc, eu vou para o editor de textos do eproc. E aqui eu digito o texto, o texto desejado, né? Eu copio e colo do Word, da minha base de texto padrão de outro sistema, né? Pode trazer para cá. E aqui eu digito o texto desejado e a sugestão é que já nos modelos padrão e nos textos padrão, o usuário já trabalhe com as famosas tags, né, para puxar dados do eproc. Lá no meme eu falo a respeito, no Minutas em Minutas do eproc e também no Telas Comentadas do eproc, na playlist Telas Comentadas do eproc, eu falo a respeito das tags que puxam dados do processo. Se eu quiser que esse texto padrão já apareça com o resumo marcado, eu aperto Alt R para marcar o resumo, veja que ele ficou cinza, e quando eu não tenho mais nada a editar no texto, eu clico no disquete com a setinha, e aí eu termino a edição e eu volto para a tela de textos padrão. Aí ele volta lá para a tela e eu quero, depois que eu crio, aí eu passo a usar a segunda faixa da tela, que é a tela critério de pesquisa, e aí eu vou pesquisar pela minha descrição. Eu criei esse texto padrão
com teste de criação de sigla, eu pesquisei pela descrição e encontrei. Aí aqui aparece o texto padrão que eu criei, com as informações, a descrição, a classificação, o usuário criador, a data, a data de criação e a faixa de ações. E aqui na faixa de ações, em outros vídeos, eu já expliquei. Uma folhinha, a folhinha azul, é a folhinha da edição do corpo do texto. Eu clico, edito, faço as edições que eu necessito e volto. A outra folhinha, a folhinha preta, é a folhinha dos dados cadastrais. Eu posso mudar a descrição e a classificação e até mesmo a sigla por aqui, e a cor eu mudo os dados cadastrais desse texto padrão, o histórico de versões. Se eu quiser resgatar uma versão anterior, veja que ele já tem 3 versões. Se eu quiser restaurar uma versão, eu posso copiar o texto da versão e salvá-lo e restaurá-lo. Então, aqui, se eu não gostei de uma edição em um texto, no corpo um texto do texto padrão, se eu não gostei daquela versão do texto padrão, eu posso restaurar para a versão anterior e a lixeira eu apago. E aí, o importante aqui é a sigla. Você pode criar aí uma colinha sua com siglas, você pode criar um manual, aí, um cardápio de siglas das mais importantes no seu trabalho. E é possível também trabalhar com códigos. Embora a sigla seja mais utilizada na prática, também é possível trabalhar com códigos nos textos padrão. Os modelos possuem apenas código. O texto padrão, ele possui os dois, e quando eu passo o cursor sobre o código, eu tenho uma pré-visualização do meu texto padrão, e lá no editor de textos do eProc, há uma opção lá que revela o conteúdo de um texto padrão quando você sabe a sigla, mas não sabe o conteúdo dela. Então, essas são as operações possíveis de realizarmos quando nós criamos uma, quando nós criamos um texto padrão. Utilizando a faixa Critérios de pesquisa, se você identificar um texto padrão de uma outra unidade que lhe seja útil e que você deseja utilizar esse texto, se aqui na opção Público tiver o S de sim, aí você conseguirá visualizar esse texto, e sendo ele público, o usuário pode selecionar e ele pode importar textos de outras unidades do seu tribunal. Então, nós podemos, da mesma forma que pode ser feita com o modelo padrão, nós podemos fazer com texto padrão. Os dois nós podemos importar, desde que eles sejam públicos e sejam possíveis de localização na pesquisa. Então, a respeito de modelo padrão e texto padrão, quem aprende o modelo aprende o texto, quem aprende o texto aprende o modelo. É possível aqui no texto padrão fazer uma pesquisa por sigla, também é possível uma pesquisa por usuário criador, é também possível a pesquisa por código. Eu costumo utilizar muito descrição e classificação nas pesquisas de texto padrão. Recomenda-se uma política de criação de nomes para que não haja duplicação, triplicação, para que esse fique sempre atualizado, e atualizado tanto no número. Aqui é possível verificar o número de texto padrão, aqui no caso é que está selecionado. Se uma unidade quiser saber quantos texto padrão ela já possui, basta atualizar a página de texto padrão
Basta atualizar a página, deixa aqui para mim, não está querendo dar certo, eu vou vir aqui, vou digitar textos padrão, recarreguei a página e veja, porque aqui ainda, tá aqui, é que eu estava com o texto aqui escrito. Voltei, estava dando um bug, consegui resolver. Veja que aqui existem 642 registros de texto padrão. Quem deseja acompanhar aí o número de texto padrão, basta vir sempre aqui nessa informação à direita, acima da tabela que apresenta todos os textos e verificar que existem 642 registros. Também é possível encontrar a mesma informação lá em modelos padrão. Então, terminamos aqui o textos padrão. É uma tela que tem pouco o que se operar nela. O mais importante é o novo. É possível também selecionar, clicando aqui nesse quadradinho, é possível desativar. Aqui no caso, tome cuidado, porque eu selecionei todos aqui dessa tela. Se eu quisesse desativar todos os modelos dessa tela, eu seleciono o quadradinho, selecionei, nós temos aqui 25 selecionados e basta clicar em desativar, que eu posso desativar vários textos padrão de uma só vez. Publicar significa tornar público para que outros enxerguem. E retirar publicação significa que ele passa a ser privativo do órgão e ninguém vai encontrá-lo na pesquisa. E importar, eu posso pegar para mim textos padrão de outras unidades quando me forem convenientes esses textos. Então, eu termino por aqui o textos padrão. Com textos padrão e modelos padrão, um cartório, uma secretaria, uma serventia começam a organizar a sua base de textos para trabalhar. Muito importante dominar tanto a tela textos padrão quanto a tela modelos. A tela modelos também é uma tela importante, essas duas, na organização do cartório. Até o próximo.